lá, para honra e glória nosso Cristo, estamos hoje no dia 60 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória nosso Cristo, meu Deus! E hoje nós estamos aqui, para honra e glória nosso Cristo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, para honra e glória nosso Cristo. Eu nem sei que livro é esse na contagem, né? Depois, se Deus quiser, alguém conta e me diz aqui no comentário. Ou então, em algum momento, se Deus quiser, a gente lembra de contar e bota aqui qual livro a gente está. Mas, graças a Deus, entramos hoje, para honra e glória nosso Cristo, no livro de 1 Samuel. É o livro 9, para honra e glória nosso Cristo. Olha que bênção, livro 9. Para honra e glória nosso Cristo. Olha que bênção. E, assim, aqui é muito interessante porque, assim, Samuel, ele foi um juiz, ele foi um profeta e ele foi um sacerdote. Literalmente, ele conseguiu juntar esses cargos todos, né, na pessoa dele. Não é que ele conseguiu juntar, mas, assim, é que Deus chamou ele para poder cumprir esses cargos, essas funções no tempo. E, assim, não é... E isso a gente tem que pontuar muito, porque, assim, a unção, ela não vem do homem. Tipo, não é homem que unge homem, é Deus que unge homem, entende? Sempre é de Deus, literalmente de Deus para o homem. E foi o que aconteceu com Samuel. A unção dele foi tão poderosa que Deus derramou sobre ele, que ele correspondeu a essas funções aí. E é muito interessante, né, esse decorrer do texto. E esse decorrer do contexto de Israel. E vamos lá, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 1. Inclusive, aproveitando que você está aqui, ó, se inscreve aqui, porque assim, amanhã, dia 61, se Deus quiser, você vai receber notificação. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. E a partir do momento que ele chega em mim, chega em você, ele já não é mais sobre mim, sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja também instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso aí, vamos lá, que Deus é bom, que importa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. O nascimento de Samuel. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efrateu Zufé. Ele tinha duas mulheres. E aí você vê, né? Ele já começa aqui com um grande problema. Ele tinha duas mulheres. Não tenha duas mulheres. Deus não fez duas Evas para um Adão. Deus não fez duas noivas de Cristo para Jesus. E Deus não fez uma coroação, quer dizer, duas coroações para a noiva dele. Deus só fez uma coroação para a noiva de Cristo, uma só. Deus só deu uma noiva para a igreja, né? Uma noiva para Cristo, que é a igreja. Deus só deu uma Eva para um Adão. Então não tenha mais de uma esposa, não tenha mais de uma mulher. Deus deixa claro que se isso acontecer, isso vai dar problema, isso vai dar confusão e não é o que Deus aprova, não é o que Deus diz que é bom. Assim como tantas coisas que Deus diz que não é bom. Deus fala, não é bom que você peque, porque se você pecar, você vai comer o efeito do seu pecado. Não é bom que você coma determinadas coisas, porque se você comer, você vai ter consequências. Não é bom que você entre em casa, por exemplo, sem lavar sua roupa, porque isso vai levar consequências. Então, assim, nessas diversas coisas que Deus fala que não é bom, entre essas coisas Deus fala, não é bom que você tenha mais de uma esposa. Inclusive, né, isso vai te fazer muito mal, vai te levar para o inferno. Não faça isso, não é bom. E aqui, né, esse homem, filho do Efraimita Zufé, que tinha duas esposas, ele já começa totalmente errado, né? Ele tinha duas esposas, olha que absurdo, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aí você vê que coisa terrível, né? Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Poxa, que dor, né? Imagina, se tivesse uma esposa só, talvez ela não sentisse tanta dor, Ana, porque era só uma, né? Não tinha outra para ficar ali comparando. Mas pelo fato de ter duas, e justamente uma ter e outra não ter, nossa, isso doía muito. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E aí você vê, lembra que Deus ele tinha falado, olha, é necessário que todos os anos os homens subam e vão até lá, onde está o templo de Deus, onde está a Arca da Aliança, para que lá o povo venha adorar a Deus uma vez por ano? Então, ele estava cumprindo isso. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. E aí você vê, é um homem que seguia a lei, é um homem que seguia a Deus. Que bacana, né? Lá,
Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, ou seja, o esposo, dava a porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. E aí você vê, o cara tinha duas mulheres, só que ele amava mais uma do que a outra, amava mais Ana do que Penina. Amava mais a que não tinha filhos do que a que tinha filhos. E aí você vê que problema sério, né? Se ele tivesse uma esposa só, ele não iria passar por esse problema, né? Mas, enfim. Ele quis fazer isso, ele quis errar, ele quis pecar. Enfim. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E aí você vê, quem foi que deixou Ana estéril? Ó, o Senhor tinha deixado estéril Ana. O texto está falando de Ana. Foi o Senhor que colocou, que deixou Ana estéril. Vamos acompanhar o texto para a gente ver o que é que tá se desenrolando aqui. E porque o Senhor a tinha deixado estéril. Opa, e aqui de novo o texto repete. E porque o Senhor a tinha deixado estéril. De novo o texto menciona o mesmo ato de Deus a respeito de Ana. De novo, o texto é muito claro. Porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E aí você vê, ela era estéril e a sua rival, a Penina, ficava ali, ó, sempre irritando ela ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E aí você vê, né, que chateação. Ela via ali os filhos da sua rival crescendo, os filhos da sua rival os momentos felizes, tristes, e via que a sua rival tinha uma família e ela não. Elcana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E aí você vê. Ele podia até gostar dela, podia até amar ela, mas por que ter mais de esposa? Né? É complicado, é complicado. É algo complicado. Mas enfim, ele gostava dela, né? Ele aparentava gostar dela. Talvez não de forma completa, mas gostava dela. Gostava mais de Ana do que de Penina. Pronto. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Aí você vê um dia. Um dia aconteceu. Ana se levantou e com a alma amargurada. E aí você vê, com a alma amargurada. Olha, é o Senhor que nos dá a paz. É o Senhor que nos dá a vida. É o Senhor que nos dá a alegria de viver. Então, Ana, nesse momento, ela estava com a alma amargurada. Olha que texto terrível. Chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida. E ao seu cabelo e a sua barba, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E aí você vê, ela fez um voto com o Senhor. Lembra do voto que os pais de Sansão tinham feito? Aqui, olha ela aqui. Cabelo e barba nunca cortado. Um voto feito ao Senhor. Um voto que a mãe de Sansão tinha feito e agora Ana também tinha feito um voto. Algumas diferenças no sentido aqui que não está falando da questão da bebida fermentada, mas um voto de não mexer no cabelo, de deixar o cabelo, manter o cabelo, né, enquanto vida tem, manter o cabelo e a barba. E aqui, depois do voto do Senhor, vamos ver o que aconteceu. Depois que Ana fez um voto com Deus, o que aconteceu? Pronto. Vamos ver esse desenrolar, para honrar e glória ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12, ou versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Ou seja, ela estava ali orando, e ele estava ali olhando a boca dela. Como Ana orava silenciosamente, e aí isso aqui é muito importante. A gente pode orar
de forma audível ou não. A questão é, sempre ore. Nunca pare de orar. Seus lábios, como ela orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Aí você vê, não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuar embriagada, abandone o vinho. E aí você vê, ele baseado no que ele viu, no que ele entendeu, naquilo que ele chegou como compreensão, como entendimento, como veredito, ele disse que ela estava embriagada. Porque olhou para ela e viu ela ali balbuciando e de forma silenciosa. Aí, baseado naquilo que ele viu, no entendimento que ele chegou, ele disse: abandone o vinho. Versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Opa! Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela estava ali, ó, se entregando, ela estava ali se rasgando, ela estava ali se doando, ela estava ali se dando a Deus. No seu profundo, no seu íntimo. De fato, no mais íntimo do ser dela. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Só por aqui ele já viu que ela não estava embriagada, que ela não estava, né, fora da sua consciência. Só que ela viu que ela de fato, só que Eli viu que ela de fato estava na sua plena condição e vivendo uma amargura de alma, algo sério, algo íntimo, algo terrível. Olha a resposta, versículo 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhe conceda o que você pediu. Versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. E aí você vê, só pelo fato dela ter falado com Deus, só pelo fato dela ter se rasgado para Deus, só pelo fato dela ter se entregado para Deus, ela não estava mais abatida. Comeu e ela não estava mais abatida. Olha, se entregue para Deus, se rasgue para Deus, se dê para Deus. Porque Deus verdadeiramente, Ele quer que a gente reconheça quem Ele é em nossas vidas. E ó, que nós venhamos a nos render a quem Ele é. Ele quer isso. Isso só faz bem a gente. Isso realmente é uma grande bênção para nós. Versículo 19. Versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E aí você vê, lembra que esse termo aqui, e o Senhor se lembrou, ele é muito recorrente. Olha, quando Deus se lembra, quando Deus se lembra, aqueles que vivem no mal, aqueles que praticam mal, aqueles que praticam pecado, estão numa situação muito difícil. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, vão ver o braço forte do Senhor. Porque esperaram no Senhor e agora o Senhor se lembrou. Agora o Senhor vai pôr a mão e agora o Senhor vai trabalhar. E ó, operando o Senhor, quem impedirá? E ó, o Senhor se lembrou de Ana. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Tá vendo o nome do menino? Samuel. Eu o pedi ao Senhor. Que nome bonito, né? Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino
Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido. Disse Elcana, seu marido. Faça. Opa, vamos voltar aqui porque eu li um pouquinho errado, né? Falando de glória das suas Cristo. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido. Ou seja, nesse ano aqui Ana não foi. Todos os anos Ana foi, mas nesse ano Ana não foi. Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. E aí você vê, que bom que Elcana entendeu, né? Você fez esse voto, tudo bem. Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. E aí você vê, né? Até que o menino foi desmamado, ela continuou ali com Ana. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. E aí você vê, ela foi lá, entregou o menino, cumpriu o voto, cumpriu a palavra dela. Mulher de palavra, mulher firme, mulher de Deus. Mulher íntegra, mulher santa, mulher filha do Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Mulher que disse e cumpriu. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exalta no Senhor. No meu Deus minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Lembra da rocha? A rocha que Moisés foi lá e bateu, mas era para Moisés falar e Moisés bateu. 2 vezes Moisés bateu. Pá, pá. Aqui a rocha. A rocha, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana, mesmo não vendo, ela estava falando do Messias. Ana, mesmo não vendo, ela estava vendo e entendendo quem o Senhor é. Aquele que tem misericórdia, aquele que tem graça, aquele que derrama a sua misericórdia para com seu povo, como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, não sai de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele é quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Olha, não é pela força que o homem prevalece. Não é pela força. Ó, eu, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estou começando agora. O Senhor está começando a me ensinar, para me dar sabedoria por graça e misericórdia hoje, agora. Mas para honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu pouco sei, eu quase nada sei. Eu nada sei. O Senhor sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu digo. Tudo que eu vivi
tudo que eu passei, tudo que eu vivo, toda a minha vida até aqui, nunca foi pela minha capacidade, nunca foi pelo meu trabalho, nunca foi pelo meu esforço, nunca foi pelo meu sangue derramado, nunca foi pelo meu suor derramado, nunca foi pelo meu esforço derramado, nunca foi pela minha gordura derramada, nunca foi pelo meu trabalho, nunca foi pela minha dedicação, nunca foi por mim. Mas tudo que eu vivi, tudo que eu vivo, e eu tenho certeza para honra e glória de Nosso Cristo que tudo que eu vou viver é tudo por graça. Aqui, ó. Não é pela força que o homem prevalece. Por graça de Deus. Aquele que se opõe ao Senhor, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Não se opõe a Deus. Faça o certo, viva o certo. Viva correto perante o Senhor. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Olha, o Senhor julgará até os confins da terra. Então, ó, viva correto, viva honesto, viva direito. Por quê? Porque o julgamento do Senhor vem. E quando vier, que nós estejamos do lado da justiça dele. Porque caso contrário, seremos totalmente conduzidos para o caminho que o inferno espera. Para o caminho que a nossa carne busca, para o caminho que a nossa carne deseja. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. E aqui a gente pode literalmente ler e ver e entender, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o próprio Messias, o Rei Jesus. Olha, o ungido do Senhor, o próprio Cristo. Literalmente Ana estava aqui profetizando a respeito de quem Cristo é. Profetizando a respeito da graça, do poderio, do reinado do santo do Senhor. Jesus ele veio como santo, ungido por Deus, como Cordeiro Santo, que é levado ao matadouro. Mas ó, Jesus é o próprio Rei. Jesus é o próprio Deus. E aqui, por graça e misericórdia, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, Ana está sendo usada por Deus para poder profetizar e para poder nos mostrar as duas faces de Cristo, o Cordeiro e o Leão. Versículo 11. Então Elcana voltou para casa em Ramá. Mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. E aí você vê, olha, Elcana voltou para casa. Ele cumpriu o seu dever anual, voltou para casa. Mas ó, o menino começou a servir o Senhor. Desde pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno o menino estava servindo o Senhor. Coisa linda, né? A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios. Opa! Não é porque Eli é santo, é kadosh, não é porque Eli seguia a lei do Senhor que os filhos também vão seguir. Pelo contrário, pai e mãe que servem a Deus não é garantia que os filhos vão seguir, não. Aqui, ó. Os filhos de Eli eram ímpios. Opa, filhos do sumo sacerdote eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Não é porque é o pai e a mãe que busca a Deus que os filhos vão buscar. Não, não, não. É pessoal, é individual, é privado. É uma escolha individual. O pai e a mãe pode mostrar, pode direcionar, pode trazer a lei do Senhor, pode expor a lei do Senhor. Mas quem vai fazer os filhos buscar e seguir e entender e caminhar é o próprio Senhor. É a própria graça e misericórdia de Deus. Não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. E aí você vê, eles estavam nem aí. Viviam de qualquer maneira, viviam de qualquer forma. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, aí você vê, antes de queimarem a gordura, lembra que Deus falou, olha, não comam carne, não comam sangue nem gordura, porque são meus, é minha parte. Vocês não podem comer carne nem gordura, vocês não podem comer gordura nem sangue. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinham o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo um sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E aí você vê,
Eles queriam comer a gordura da carne. Deus falou, não comam gordura. Comam sangue e comam... não comam gordura, não comam o sangue. Só comam a carne. Mas eles queriam comer o quê? Eles queriam comer a porção de Deus. Eles queriam comer a porção do Senhor. Queriam comer a gordura. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. E aí você vê, o homem tinha mais entendimento da lei do que o próprio sacerdote. O homem tinha mais entendimento da lei do que os próprios filhos do sacerdote. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Olha, nunca trate com desprezo o que o Senhor te deu. Pelo contrário, tudo que o Senhor te deu é santo e é bom. Tudo que o Senhor te deu, trate com cuidado, trate com honra. Porque não é honra e cuidado ao que você tem, mas é honra e cuidado a quem Deus é. É honra e cuidado ao que Deus te deu. É honra e cuidado ao carinho que Deus teve por você. Versículo 19. Samuel, contudo, ainda menino. Você vê, Samuel, contudo, ainda menino, jovem, criança, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E aí você vê, Samuel, desde criança, desde menino, estava ministrando perante o Senhor. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. E aí você vê, agora era mais um motivo que Ana tinha para poder ir lá, e Elcana também, para poder ir lá ver seu filho ali ministrar perante o Senhor. E você vê, ela via ali o filho, ficava aquele tempo ali, ministrava perante o Senhor e depois saía. Porque o menino é de Deus. O menino estava ali cumprindo a sua função. Apesar de jovem, mas estava na casa de Deus e o voto foi esse. Versículo 20. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou o Senhor. Ou seja, que o Senhor dê mais filhos, além de Samuel. Então voltava para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. E aí você vê, o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E aí você vê, Ana teve 6 filhos. Ela engravidou e deu à luz a 3 meninos e 2 meninas. 5 mais 1, Samuel, 6. Só que um foi dado a Deus, então ela ficou com 5. Que coisa linda, né? Que bacana. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam. E todo Israel, e que eles que faziam a todo Israel. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Você vê, só profanação, só ato absurdo, só pecado em cima de pecado, em cima de pecado, em cima de pecado. Deus estava irado com eles. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? Você vê, Deus perguntou para eles, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Isso aqui é Eli falando com os filhos. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se o pecado for contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E aí você vê, os meninos já estavam tão perdidos, o pecado já fazia parte deles de forma tão íntima. Eles já viviam tanto pecado que, não estavam nem aí para repreensão. Entrou para um ouvido e saiu pelo outro. Que nada, bobagem. Bora continuar. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha, isso aqui é muito importante. Sendo estimado pelo Senhor, sendo estimado pelo povo. Presta atenção. Não foi Samuel que buscou ser estimado por Deus.
Não foi Samuel que buscou ser estimado pelo povo, mas foi simplesmente a graça de Deus sobre Samuel. Foi simplesmente Deus abençoando Samuel. Olha, não foi Samuel que foi atrás de Deus, mas foi Deus que foi atrás de Samuel. E foi Deus que fez com que o povo também visse graça em Samuel. Não é porque Samuel buscou ser aceito pelo povo. Não é porque Samuel buscou ser estimado pelo povo. Não é porque Samuel buscou agradar o povo. Não, não, não. Samuel buscava agradar a Deus. Samuel buscava agradar o Senhor. Samuel buscava agradar quem Deus é. O povo se perde. O povo um dia grita Jesus. Outro dia grita Barrabás. O povo um dia levanta e fala, vamos pecar. E pecam. Vamos levantar um bezerro de ouro e faz. Outro dia o povo fala, Senhor, ouviremos e faremos tudo que o Senhor nos disser. Então assim, o povo, a gente nunca deve buscar agradar. Assim como o outro, nós nunca devemos buscar agradar o outro. Mas nós devemos buscar sempre agradar a Deus. Agradar quem Deus é, agradar a sua lei. Agradar aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque se nós agradarmos a Deus, acabou. A graça de Deus está sobre nós e nós vamos, sim, para a honra e glória do Senhor, vamos agradar pessoas. E em contrapartida também vão ter pessoas que vão nos odiar, só pelo fato de buscarmos agradar a Deus. Escolha quem você quer agradar. Você quer agradar o mundo? Você quer agradar seu amigo? Você quer agradar as coisas do mundo? Agrade. Mas saiba de uma coisa, você não está agradando a Deus. Mas se você está nem aí, você só quer agradar a Deus, tenha certeza, você vai agradar muita gente. Não é porque você vai buscar agradar alguém, mas é porque a graça de Deus está sobre você. E se a graça de Deus está sobre você, acabou. Literalmente, você vai, mesmo querendo ou não, você vai ser uma bênção. A profecia contra a família de Eli. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que vocês honram? Por que você me honra? Porque você honra seus filhos mais do que a mim. Vixe! Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Misericórdia. Deixe-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel. Deixando-os engordar com todas as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Por que você está deixando eles assim? Por que você não está apertando eles? Por que você não está colocando eles no caminho certo? Por que você não está me honrando? Por que você está honrando seus filhos e não a mim? Hã? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Opa! Mas agora o Senhor declara: opa! Houve uma mudança. A promessa foi feita por Deus, mas a aliança foi quebrada. Se Deus fez uma aliança com você, cumpra a aliança que Deus fez. Se você fez uma aliança com Deus, cumpra a aliança que você fez com Deus. Só nós podemos quebrar a aliança com Deus. Não escolha quebrar a aliança com Deus. Escolha seguir a aliança que você fez com Deus. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram. Opa! Honrarei aqueles que me honram. Deus está deixando claro. Eu escolho honrar quem me honra. Mas quem não me honra, olha, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus escolhe. Deus, ele vê quem honra e quem não honra. E tem dois grupos.
o grupo dos que honram a Deus e o grupo dos que não honram a Deus. E Deus fala e diz: eu escolho honrar aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam, eu escolho desprezar. É Deus que está falando. É a palavra de Deus. Aí eu faço a pergunta para mim. Para você também. Nós buscamos honrar a Deus hoje? Nós buscamos, nossa vida é uma vida que busca honrar a Deus? Sim ou não? E por que isso é importante? Aí você pergunta, mas por que você pergunta se a gente busca honrar a Deus? E por que não perguntar se busca honrar outras coisas? A pergunta não é outras coisas. A gente vai perguntar o quê? Amigos, coisas, vida? Não. A pergunta é a Deus. Nós buscamos honrar a Deus? É isso que importa. Se nós honramos a Deus, nós não honramos o mundo. Nós não honramos as coisas dessa vida. Nós não honramos as coisas dessa carne. Nós não honramos as coisas que esse mundo tem. Se nós buscamos honrar a Deus, de fato, nós buscamos as coisas dele. E aí, versículo 31. É chegada a minha hora, em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Aí você vê, embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Olha, a bênção está sobre a pessoa. Aonde você for, a bênção chegará. Onde você estiver, você será abençoado. Embora todo mundo, todo Israel esteja prosperando, ninguém vai chegar à idade avançada. Todo mundo vai ser cortado. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas, e para lhes entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Ou seja, morrerão jovens. Todos os descendentes vão morrer jovens. Sabe por quê? Porque não me honraram. Deus deixa claro, honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que não, e aqueles que me desprezam. A família de Eli tinha desprezado a Deus. Logo, o desprezo de Deus chegou sobre a família de Eli. Eu peço uma coisa para você em nome de Jesus, não despreze a Deus, honre a Deus. Honre quem Deus é. Honre a aliança com Deus. Honre o voto com Deus. Honre a lei do Senhor. Versículo 34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finés, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel. E aí você vê. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Isso aqui é uma profecia a curto e longo prazo. Uma profecia a respeito de Samuel e uma profecia a respeito de Jesus. Que coisa linda, né? É justamente aqui que a gente vê a grandeza de Deus. Deus ele faz questão de nos mostrar o tempo passado, presente e futuro como um só. Ele fala, levantarei para mim um sacerdote fiel, para nos deixar claro que é exatamente o que Deus está fazendo desde lá de trás. É só uma menção ao que está sendo feito. É só uma profecia ao que está sendo mostrado. E aí você vê que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Olha Jesus aqui. Aquele que agiu conforme o coração de Deus, que agiu conforme o pensamento do Senhor. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. E aí você vê que coisa linda, né? Aqui está fazendo tanto a profecia a respeito de Samuel, mas também a profecia a respeito de Cristo, nos mostrando quem Cristo é. Justamente nos mostrando o poderio de Cristo, o reinado dele e ao mesmo tempo o sacerdócio dele. Coisa linda, né? Versículo 36. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, esse novo sacerdote, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que eu ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer.
E aí você vê que já é uma profecia direta a respeito de Samuel. Literalmente, a família de Samuel vai ser arrancada do sacerdócio. E acabou. Samuel, capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. E aí você vê, o menino Samuel. Esse termo aqui é muito lindo. Porque realmente o Senhor deixa claro, ele é um menino, ele é um garoto. Ele é uma criança que ministrava perante o Senhor. Sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Ou seja, era um tempo que a presença de Deus não era recorrente. Era um tempo que a presença de Deus não era cotidiana. Era um tempo que a presença de Deus, não era frequente. Tempo difícil. Tempo amargo. Certa noite, Eli, certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E aí você vê, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ou seja, a presença de Deus ainda não tinha acabado, não tinha saído dali. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. E aí você vê, Samuel ficava onde se encontrava a Arca da Aliança, na presença de Deus. Só podia entrar na presença da Arca da Aliança, só podia entrar nesse ambiente quem realmente fosse sumo sacerdote. Samuel literalmente estava tão íntimo da presença de Deus que ele deitava no santuário do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Ou seja, ele era íntimo das coisas do Senhor. Ele era íntimo da casa de Deus. Ele era íntimo da intimidade de Deus. Aqui. Então o Senhor o chamou. E aí a gente já começa aqui, o Senhor nos dá sabedoria. Quando nós somos íntimos de Deus, nós somos chamados para algo diferente. Chamados para algo que o mundo não vê, que o mundo não entende, que o mundo sequer compreende. Por quê? Pelo fato de estarmos na presença do Senhor. Samuel respondeu, estou aqui. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Tava com sono, deixa eu voltar a tirar meu sono. Eu cochilei. Eu cochilei e acabei sonhando. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até ali e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Disse ali, meu filho, não o chamei. Volte e se deixe. Rapaz, 2 vezes já seguida, tudo bem. Vou lá tirar meu sono, que eu tô com sono, que amanhã tem mais trabalho na casa do Senhor para fazer. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso aqui é lindo. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, Deus ele vai se revelar e ele se revela em nossa vida de forma única. Eu não posso dizer que para você Deus vai se revelar assim ou assado. De uma coisa eu sei. A palavra de Deus todos os dias vai se revelar em nossas vidas. Eu não sei o que na palavra vai te chamar. Eu não sei o que na palavra você vai ser levado. Eu não sei o que na palavra vai chamar a sua atenção. E Deus vai se revelar a partir daquele ponto. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que aqui Deus está nos chamando, que através da palavra dele, nós temos o chamado de Deus, o convite do Senhor todos os dias. E é aqui que nós conhecemos a Deus. Quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, estamos lendo, estamos ouvindo a própria voz de Deus para a nossa vida. E quando nós oramos a Deus, nós estamos exprimindo tudo aquilo que tem dentro de nós. Nós estamos pondo para fora tudo aquilo que nós engolimos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor. E é assim que através daquilo que a gente expõe para Deus, o Espírito do Senhor trabalha aquilo para que chegue ao Senhor como um incenso, um perfume de aroma agradável ao Senhor. Porque literalmente nós somos altares de Deus vivos andando sobre a terra. Toda palavra que a gente fala tem um cheiro.
Toda palavra que nós falamos tem um cheiro. Ou um cheiro agradável, ou um cheiro maravilhoso, ou um cheiro bom, que inclusive acalma, que inclusive, deixa a paz, que inclusive leva a paz. Ou toda palavra que nós falamos tem um fedor terrível. Pior que chorume. Aquele caldo daquele lixo. Aquele lixo bem terrível. Que junta tudo, cozinha, banheiro e tudo mais. Aquele caldo horroroso. Pronto, é um cheiro pior que aquilo. Nossas palavras têm esse poder. E aí que tá. Todas as vezes que nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, aqui dentro de nós é mudado e transformado. E todas as vezes que nós oramos, é levado esse cheiro. E o Espírito Santo pega esse cheiro e transforma um cheiro agradável a Deus. De aroma agradável ao Senhor. Para que a nossa oferta chegue a Deus. A nossa oração é uma oferta a Deus. Coisa linda, né? E é assim que nós conhecemos a Deus. Lindo, né? Todos os dias. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Opa! O que é que nós estamos fazendo aqui? Literalmente, nós estamos lendo, ouvindo, acompanhando. A palavra do Senhor está sendo exposta a nós. A palavra do Senhor está sendo mostrada a nós. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Estamos aqui recebendo a revelação da palavra de Deus. Coisa linda, né? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhes disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fale, Senhor. Fala, Senhor. Pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E aqui a vida de Samuel mudou completamente. Daqui para frente é outra coisa. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará atinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Misericórdia, algo absurdo. Eita, aquele negócio que chega lá e misericórdia. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Ou seja, Eli sabia. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, misericórdia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Você vê, era para ele ter punido e não puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. E aí você vê, aconteceu algo terrível em Israel. Deus, ele literalmente dava a propiciação a todos que buscavam. Mas sobre a família de Eli, não havia propiciação. Isso é terrível. Isso é Deus deixando claro: olha, a mácula foi tão grande, porque vocês faziam parte do que é santo, da intimidade minha, da minha intimidade, e vocês desprezaram a mim, desprezaram a minha intimidade, que não há propiciação para vocês. O nível de pecado de vocês foi tão grande que acabou. Sinto muito. Já foi, esqueça. Não há propiciação para vocês. E eu faço até um pedido para você. Você pecou, seja um pecado grande, um pecado pequeno, peça logo perdão a Jesus. Peça logo perdão ao Senhor em nome de Jesus. Porque, vou ser sincero, pode chegar um tempo que você não consiga mais pedir perdão. Pode chegar um tempo que você já não tenha mais essa força. Porque você está tão distante de Deus, você está tão frio, está tão gelado, que a chama do Senhor se apagou em ti. Não deixe isso acontecer, não. Peça perdão a Deus logo, em nome de Jesus. Samuel ficou deitado até de manhã. E aí você vê, aquilo foi tão forte que ele não conseguiu mais dormir. E então abriu as portas da casa do Senhor. E aí você vê, ele morava literalmente dentro da casa de Deus. Que coisa linda, Senhor. Que coisa linda. Que privilégio. Que privilégio. Quem mais morava dentro da casa de Deus senão Samuel?
Rapaz, que coisa linda! Samuel morava dentro da casa de Deus, na frente da Arca da Aliança. Olha que maravilha! E Samuel, eu acho que de Israel era o único assim que deitava e dormia. Ó, eu tô nem aí, eu não quero saber de nada. A Arca da Aliança. Só e a galera chegar perto, já morre. Só o inimigo ver, já é fulminado pela glória de Deus. Até um israelita, se quiser entrar aqui, e se quiser aqui entrar onde a arca tá, no Santo dos Santos, só vai poder fazer isso uma vez por ano, durante no máximo ali 7 minutos, no dia da propiciação. E mesmo assim, quando isso acontecer, é dentro de toda a cerimônia, ou seja, não pode entrar a qualquer momento. Então Samuel, ó, tava lá deitado, tranquilo, em paz de boa, rapaz, que sono bom, na presença de Deus! Que coisa linda! E só, diga-se de passagem, era uma tenda. Uma tenda de pano. O que tenda de pano vai dar segurança, vai dar tranquilidade, vai dar segurança física? Qualquer pessoa pode rasgar a tenda e entrar. Mas aí que tá. A presença de Deus tá ali. A presença de Deus tá ali. Essa tenda era absurdamente mais poderosa do que tudo que nós conhecemos hoje. Ou seja, era o lugar mais seguro que tinha em toda a humanidade. O lugar mais tranquilo que existia. E ali Samuel morava, ali dentro, que maravilha. Oh, vou deitar e dormir, porque eu sei que eu estou debaixo aqui do Senhor, aqui debaixo da mão do Senhor. Boa noite. Que maravilha. E aí você vê, Samuel ficou deitado até de manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Você vê, Samuel estava dentro da casa do Senhor, chegou de manhã, pronto, agora deixa eu abrir as portas. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Claro, como é que fala assim, ó, seus filhos, sua família tá toda condenada. Mas este o chamou e disse, no caso Eli chamou e falou, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Vixe, não esconda nada de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Pronto. Você quer? Vai ter aquilo que o Senhor disse. Então ele disse: Ele é o Senhor. Faça o que lhe parecer melhor. Você vê, Eli, apesar de não ter repreendido os filhos, apesar de não ter punido os filhos no momento certo, Eli ainda tinha o entendimento correto. Ele é o Senhor. Faça o que lhe parecer melhor. Acabou, meu irmão. Ele é Senhor, Ele é soberano, glória a Deus por isso, que seja feita a vontade dEle, amém. E assim a gente tem que viver, viu? É desse jeito, não é? Oh Deus, e tal, que o Senhor é mau. O mal, o erro, a falha, o pecado está em nós, a culpa está em nós, não em Deus. Então, ó, o Senhor é bom, faça a tua vontade, amém. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Maravilha. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Você vê que coisa linda, né? Ali Deus fez uma conexão com Samuel. E essa conexão se manteve. A presença de Deus ali se manteve. Coisa linda, né? Inclusive, sejamos a conexão de Deus aqui nessa terra. Aproveitando, inclusive, o ensejo, olha, se inscreve aqui para amanhã, dia 61, se Deus quiser, você receber a notificação aqui. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para, literalmente, o reino dos céus, esse vídeo, essa série e outros vídeos do Senhor para honra e glória dele, seja passado para mais pessoas, mais famílias, mais almas, para honra e glória do Senhor. Vamos ser instrumentos de Deus, vamos ser ponte do Senhor para o reino dele. Inclusive, você chegou até aqui, escreve aí embaixo ponte. É só isso, ponte. Que aí a gente vai saber, né, que você chegou até aqui. E vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4. E a palavra do Senhor, e a palavra de Samuel, espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca. E ó, só para deixar uma coisa clara, ninguém toma a presença de Deus. Não foi
os filisteus inimigos que tomaram a Arca da Aliança. Não, não, não. Mas foi Deus que quis que assim fosse, para que a glória dele fosse manifesta. Inclusive, eu deixo claro uma coisa, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Porque nós apresentamos toda a nossa vida a Deus. E aí que tá. Isso que é fundamental. Se tudo que temos é de Deus, a gente pode ficar em paz. Sabe por quê? Porque se veio, veio conforme a graça de Deus e a vontade de Deus. E se foi, foi conforme a graça de Deus e a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus disputaram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel lhes perguntaram por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem. E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. E só abrindo parênteses, lembra que Deus falou, olha, se seus inimigos eles estiverem no meio de vocês, essas coisas vão acontecer? Então aí acontecendo. Por quê? Porque não seguiram a lei do Senhor. Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Ofni e Finéias foram com a arca da aliança de Deus. Olha o que aconteceu. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Você vê, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Olha, vocês estão com medo? Mas vão com medo mesmo, porque se vocês não forem, vocês vão ser escravos. O bicho vai pegar pro lado de vocês. Olha, eu tô rindo aqui, porque assim, os filisteus tinham mais fé que a presença de Deus estava ali do que os próprios hebreus. Porque só pelo fato da Arca da Aliança estar ali, podiam ter certeza absoluta que a vitória é certa. Mas homens caíram. Mas a Arca da Aliança foi perdida. Peraí, você acha que a vitória de Deus ela é delimitada por um dia? Ou por uma guerra? Ou por uma circunstância? Quem disse? A vitória de Deus ela é a curto, médio e longo prazo. A vitória de Deus ela não fica presa, não fica limitada ao nosso tempo. Aqui era necessário que Israel perdesse sim. Era necessário que Israel caísse sim. Era necessário que Israel fosse derrotado assim. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse em Israel. Para que Israel viesse a ter um coração diferente, mudado, aperfeiçoado. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotada. De novo foi derrotada. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi tão grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. Misericórdia. A arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Lembra que Deus falou, olha, eu vou matar os seus filhos, Ofni e Finéias, porque são pecadores e maus e não se arrependem. E agora, a arca foi levada e os dois filhos morreram. Tudo em uma batalha só. E os 30.000 homens que morreram. Sem contar os outros que morreram no dia anterior. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló.
com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Ele estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. E aí você vê, Eli, apesar de não ter repreendido os filhos, apesar de não ter lutado contra os filhos, apesar de não ter apertado os filhos, meus filhos, botem o caminho certo que vocês têm que andar. Meus filhos, vocês são consagrados a Deus. Meus filhos, ou vocês vivam correto perante Deus, ou todos nós estamos condenados. Porque vocês pecando, eu também estou pecando. Vocês falhando, eu também estou falhando. A condenação que vai chegar para vocês vai chegar para mim. Então, se aprumem, se arrumem. Sejam corretos e santos, porque Deus está cobrando. Só isso que Eli não fez. Mas, Eli ainda temia pela arca de Deus. Eli ainda tinha temor. Eli podia ter suas falhas. Uma delas era essa. Eli podia ser um péssimo pai. Um pai horrível que não repreendia os filhos. Mas, ele temia pelas coisas de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: e o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Vixe! Israel perdeu. Ofni e Finéias estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Misericórdia. É uma tristeza em cima da outra. É um problema em cima do outro. É uma decepção em cima da outra. Aos olhos humanos, isso aqui foi de mal a pior. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. E aí você vê, quando soube que Israel perdeu, ele ainda aguentou. Quando soube que seus 2 filhos morreram, ele ainda aguentou. Mas quando soube que a arca de Deus foi tomada, vixe, não aguentou. Caiu e morreu. Por quê? Isso é honra a Deus. Isso é, temor a Deus. Podia ser um péssimo pai, mas temia a Deus. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. E aí você vê, em um dia só, quanta catástrofe chegou. Olha quanto sofrimento, olha quanta coisa terrível. Por quê? Fruto do pecado. Fruto da desobediência. Fruto de não seguir aquilo que Deus ensinou. Fruto de, sair do caminho. Fruto de se desviar. Ela deu ao menino o nome de Icabode, misericórdia, e disse: a glória do Senhor se foi de Israel, misericórdia. Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro, e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E eu faço uma pergunta: você acha mesmo que é possível alguém roubar a Deus? Que é possível alguém ir lá e roubar a presença de Deus? Você acha mesmo que é possível alguém ir lá e lutar contra Deus e vencer a Deus? Não. Foi Deus que escolheu sair de Israel. Por quê? Porque o povo estava tão perdido, o povo estava tão pecaminoso, a família do sacerdote estava tão envolvida em tanta coisa suja, que Deus falou: eu vou sair. Mas depois eu volto. Mas por enquanto eu vou sair. Porque eu não estou aguentando essa podridão que eles estão levantando para mim. E aí, a gente lembra, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, de Abraão. Que Abraão tinha o costume de levantar altar
onde ele chegava e onde ele estava. Altar ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Nos ensinando que nossa vida tem que ser assim. Altares ao Senhor, nós temos que levantar todos os dias. E é isso. Aqui nós levantamos esse altar no dia de hoje, dia 60, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitando, se inscreve para amanhã, dia 61, se Deus quiser. Você receber a notificação aqui e juntos aqui levantarmos altar para o Senhor, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para que o reino dos céus possa chegar em mais vidas, mais pessoas, mais almas, para a honra e glória dele. Porque assim, o reino do Senhor, ele não é sobre mim, ele não é sobre você. Ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em mim, chegou em você, ele já não é mais sobre mim, sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então seja instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor para mais vidas, mais almas, mais pessoas, mais famílias, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Mais uma vez, agradeço a Deus em nome de Jesus e depois a você por ter chegado até aqui. Até amanhã, dia 61, em nome de Jesus. Amém.